E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Lion Cub. E hoje nós vamos falar sobre você, sobre os seus sonhos, sobre aquilo que te faz levantar pela manhã. Eu quero falar da forma mais poderosa de levar os seus sonhos a sério, que infelizmente pouco se fala nisso, mas é que realmente faz as coisas acontecerem. A forma mais perfeita possível das coisas acontecerem. E sabe qual é? É através da oração. É o acesso que nós temos com Deus. Em Provérbios 16:3 vai dizer o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Se você acredita realmente no seu sonho e quer que ele se realize, você tem que entregar eles nas mãos de Deus em oração. Você deve se derramar em oração como nunca antes. Com todas as suas forças, se derrame aos pés do Pai. Qual é o tamanho do seu sonho? O tamanho do seu sonho é o equivalente ao tanto que você deve orar. O quanto você deseja isso vai ser o quanto você vai se entregar a Deus por isso. E agora eu te faço uma pergunta. Você coloca em oração os seus sonhos? No livro de Tiago, capítulo 5, versículo 16, está escrito: a oração do justo é poderosa e eficaz. Essa é uma verdade que eu experimentei em minha vida. Essa é a verdade que a minha igreja tem experimentado. Essa é a verdade que os meus pais e os meus avós experimentaram em anos de fé. E eu quero compartilhar ela com você. É a oração do justo. Ela é poderosa por quê? Porque o Deus que ouve a oração é onipotente, onisciente e onipresente. Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O caráter dele é imutável. A personalidade dele é intocável. Assim como ele ouviu todos os patriarcas da Bíblia e personagens bíblicos, Abraão, Isaac e Jacó, os nossos pais na fé. Assim como ele ouviu eles, ele vai ouvir você também. Então, se Deus vai nos ouvir, eu quero falar com você de um ponto muito importante: a necessidade de falar, de expressar em palavras, sejam elas mentais ou sejam elas sonoras. O importante é nós expressarmos o que nós sentimos para Deus, é expressarmos os desejos do nosso coração, deixarmos claro para Deus os nossos sonhos, expressarmos, falarmos com Ele. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 7 ao 8, peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Não adianta você apenas querer. O pedir em palavras é um princípio bíblico. Você precisa falar com Deus sobre os seus sonhos. Mesmo Deus sabendo de todas as coisas e todos os seus pensamentos e os seus desejos, Deus deseja criar com você uma relação íntima. Deus deseja que você fale com Ele o que se passa em sua mente, o que se passa em sua vida. Deus deseja que você fale com Ele o que se passa no seu coração. Quais são os desejos mais profundos do seu coração? Assim como ele fez com o cego Bartimeu. Era claro que Bartimeu era cego, Jesus conseguia enxergar isso claramente. Mas por que será que Jesus perguntou para Bartimeu o que ele queria? Em Lucas capítulo 18, versículo 40 ao 41, vai dizer que então Jesus, parando, mandou que lhe o trouxessem, e chegando ele perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu lhe faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus perguntou o que queria ouvir da boca de Bartimeu, o que ele queria. Não porque Jesus precisava que Bartimeu falasse para que ele soubesse que Bartimeu era cego e que ele soubesse da necessidade ou problema a ser resolvido, mas sim porque Jesus sabia que Bartimeu precisava falar, que Bartimeu precisava pronunciar, que Bartimeu precisava externalizar o seu desejo, externalizar a sua dor, porque falar faz parte da cura. O falar cria vínculo e relacionamento. E o relacionamento com Deus cura muitas coisas, coisas até mais profundas que uma cegueira de nascença. A oração não é nada mais, nada menos do que você se colocando diante da presença de Deus, diante da dependência de Deus, para que Ele faça o que só Ele consegue fazer. O nosso esforço não é suficiente. Muitas das vezes somos levados a acreditar que apenas com o nosso esforço e com as nossas habilidades somos capazes de alcançar os nossos sonhos, objetivos e projetos. Isso não é verdade, pois sabemos que muitas das vezes, quando aplicamos somente as nossas forças, vemos que há uma limitação e que não somos capazes de fazer tudo, nós não somos Deus, entende? Então assim, você está achando que você é a quarta pessoa da Trindade? Cara, é real, você não é, você tem limitações e isso traz ansiedade. Limitações traz ansiedade para quem não confia em Deus e traz frustração. Muitas das vezes,
É nesse momento que nossos sonhos se enfraquecem, porque como humanos temos limites e não conseguimos fazer tudo, não conseguimos ir além do natural. Porém, existe o sobrenatural de Deus que entra em ação quando o ser humano se põe em joelhos no chão, em humildade, dependência da ação de Deus, quebrantado, com o coração rendido aos pés do Senhor. E o impossível Deus pode fazer. O possível você pode fazer. Mas o impossível só Deus faz. Ore e trabalhe. É muito bom você conseguir fazer alguma coisa sozinho. É ainda melhor quando essa coisa dá certo, não é? Mas imagina fazer isso com Deus. Imagina fazer isso ao lado de Deus. Fazer isso acompanhado com o dono do universo, o criador de todas as coisas. É outra coisa, não é mesmo? Sabe, você tem consciência de quem é Deus? O Deus que você tem é o Deus que criou o universo. É o Deus que criou os céus e a terra. Nada é impossível para esse Deus. Tenha consciência da presença de Deus, do poder dele, da onisciência, da onipresença dele. Isso mudará a sua vida e a maneira como você enxerga Deus, como você enxerga a oração, como você enxerga os seus sonhos. Isso muda tudo. Muito melhor do que fazer tudo sozinho é fazer tudo com Deus. O seu trabalho combinado com oração, o seu esforço combinado com o poder sobrenatural de Deus. Isso é bom, isso é perfeito, isso traz paz, porque você faz o que você consegue, você dá o seu esforço, mas o impossível que você não consegue, Deus faz. Isso te traz paz. Estar na dependência de Deus é estar em liberdade, é estar em paz. Colocar os seus sonhos na mão de Deus é o melhor de se fazer. Trabalhe e ore, porque de certa forma um sonho realizado não vai cair do céu. Você tem que fazer a sua parte, você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que levantar cedo, se esforçar para que as coisas aconteçam. E Deus vai abençoar o seu esforço. E ore. Quando a gente fala de oração, nós estamos falando de orar e ação. Então trabalhe junto com Deus. Deus se move com quem se move. Tem coisas que nós temos que fazer, e as coisas que nós temos que fazer, Deus não vai fazer por nós. Vemos isso em Gênesis. Deus proveu a semente, Deus proveu a terra, Deus proveu o jardim, mas quem teve que arar, plantar, cultivar e guardar foi Adão. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15 vai dizer: "E tomou o Senhor Deus o homem, e o pôs no jardim do Éden, para lavrar e o guardar." Quando oramos, nossos sonhos e projetos encontram um solo fértil para florescer. Trabalhe como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus, porque a oração é a chuva que rega a semente do sonho e trabalho cultivado. A verdadeira dependência de Deus. A nossa vida de oração diz muito sobre quanto nós dependemos de Deus e sobre as nossas prioridades. Quanto mais nós oramos, mais nós reconhecemos que somos dependentes do Senhor. Qual a importância que você dá para a oração na sua vida? A importância que você dá para a oração na sua vida é a importância que você dá para Deus. Qual é o lugar de Deus na sua vida? Ele é uma prioridade? Ou será que ele nem entra na sua lista de prioridades? Pense nisso. A oração fortalece nosso relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus é fortalecido quando dedicamos tempo em oração sincera com Ele. Em oração sincera e fervorosa a Deus. Ele trabalha no nosso caráter, Ele trabalha em nossas fraquezas, Ele nos ergue, nos dirige ao objetivo. Em Mateus capítulo 6, versículo 6, Jesus nos ensina a entrar em nosso quarto, fechar a porta e orar ao nosso Pai que está em secreto. Essa intimidade com Deus nos permite compartilhar nossos sonhos, desejos e preocupações, sentindo que Ele realmente nos ouve, sabendo que Ele está a ouvidos. Ah, mas os meus sonhos são egoístas, Eric, tem motivos egocêntricos, gananciosos e orgulhosos. Se isso realmente estiver acontecendo com você, com seus sonhos e propósitos, e eles não forem de Deus, durante o tempo de oração, Deus vai te guiar, quebrar o seu coração, te dar um coração segundo dele. Então, os seus desejos, os seus sonhos vão começar a se parecer com os sonhos de Deus para a sua vida. Deus vai te dar os sonhos dele para o seu coração. Deus vai alinhar a sua visão, os seus propósitos com os sonhos, os propósitos do céu para a sua vida. Não subestime o poder da oração. No entanto, a prática da oração tem sido negligenciada por muitos. Isso é algo muito sério. É importante lembrar que a oração é real e é eficaz. E é uma disciplina da vida cristã. Como assim uma disciplina? A oração não deve ser feita quando você sente vontade. Porque se você fizer as coisas que você sente vontade, você vai acabar indo para o inferno. Entende? Então você vai esperar ter vontade para ler a Bíblia? Sinto muito, vai ficar sem ler a Bíblia. Vai esperar ter vontade para entrar em oração, fechar a porta do quarto e falar com Deus? Cara, você vai ter dificuldade com isso. Então é o seguinte, torne sua vida de oração uma vida de disciplina. Faça sem vontade.
e a vontade virá com o passar do tempo. Faça sem prazer, com dificuldade. Faça assim: Deus, eu não quero orar. Deus, eu tô querendo orar aqui, eu tava querendo assistir um filme. Mas ore. Fale com Deus, seja sincero. Faça a sua lista e ore. Faça disso uma disciplina e você verá como isso vai mudar a tua vida. Quando nos colocamos diante de Deus em oração, nós experimentamos o sobrenatural de Deus agindo em nossas vidas. Não devemos subestimar o poder da oração, pois ela nos conecta com Deus. O Deus que pode realizar qualquer coisa, além da nossa própria capacidade. Eu encorajo você a levar os seus sonhos e projetos a sério. Reserve um tempo do seu dia para se dedicar à prática da oração. Dedique-se a ela e observe a diferença que ela fará na sua vida ao longo do tempo. Você adolescente ou você jovem pode sentir dificuldade de começar uma vida de oração. Porque realmente, se ajoelhar no seu quarto, num quarto vazio, e falar com Deus, pode parecer algo difícil de iniciar. Mas no início eu também tinha dificuldade, então eu peguei um caderno e comecei a anotar as minhas orações, anotar os pedidos, as minhas dores, os meus sentimentos, e com o passar do tempo eu lia aquilo para Deus e eu começava a aprofundar aquilo com palavras que o Espírito Santo ia me dar. Então, se você tem dificuldade de oração, fale isso com Deus. Fale: Senhor, me ajude a orar. Eu tenho certeza que Ele vai abrir a sua mente, o Espírito Santo vai iluminar a sua mente. E essa estratégia, essa ferramenta de começar a anotar suas orações, seus pedidos de oração, suas dores, é que você vai percebendo com o passar do tempo o que Deus fez na sua vida. Às vezes eu olho para o meu caderno de oração e eu falo: caramba, Deus já fez isso na minha vida. Eu olho 1, 2, 3 e falo: minha nossa, eu orava muito tempo por isso e hoje eu vejo os planos de Deus se concretizando na minha vida, porque eu coloquei diante dos pés do Senhor aquilo que eu sentia, aquilo que eu desejava, aquilo que era dor do meu coração, mas que Deus me ouviu. O Deus que ouve, o Deus que vê, como Agar falou. Deus me ouviu. E eu vi aquele caderno, eu lembrava das coisas que Deus fez na minha vida. E eu tenho certeza que com o passar do tempo, você vai olhar para trás, você verá como a oração foi fundamental no seu caminho. Como a disciplina da oração mudou a sua vida. Como colocar os seus sonhos diante de Deus em oração transformou o seu viver. Portanto, feche a porta do teu quarto hoje e entregue os seus sonhos a Deus. E testemunhe como Ele trabalha de maneira sobrenatural nas nossas vidas. E fica aí para vocês essa dica importante de escrever suas orações para não esquecer de nenhum ponto do que você quer falar com Deus. Não precisa ser exatamente um caderno físico, mas se você tiver um caderno, separe ele só para oração. Não misture com outros assuntos, por favor. Eu uso cadernos físicos, mas ultimamente eu tenho usado o caderno do Notion virtual, porque neles eu escrevo, apago, reescrevo, escrevo de novo com facilidade. E isso facilita para que seja mais fluida a questão da organização da minha oração. E eu costumo usar o Notion para isso. E eu preparei para você que ficou até o final desse vídeo um presente. Na verdade, não. 2 presentes. Eu preparei para você um template do Notion, do meu caderno de oração, para que você possa usar. Ele é totalmente personalizável. Você pode pegar ele e personalizar com a sua cara. Você pode usar ele para organizar a sua rotina de oração, assim como eu faço. E para você aprender a usar ele, vai lá no meu Instagram. Eu deixei lá disponível nos destaques dos meus stories, então vai lá, visita o meu Instagram e pega para você esse template do Notion, muito bom. E eu também preparei outra coisa para você. O conteúdo desse vídeo aprofundado em um e-book especial para você. Você pode estar encontrando ele também lá no meu Instagram, viu? No destaque dos stories. Nesse e-book o conteúdo é muito mais aprofundado, tendo dicas e estratégias para você usar em oração e colocar os seus sonhos diante de Deus. E por fim, lembre-se que a oração não é uma forma de você impor suas vontades a Deus, mas sim uma forma de nos alinhar com a vontade de Deus para as nossas vidas. E é isso, pessoal. Eu desafio vocês a ter uma vida de intimidade com Deus, uma vida de oração. E eu quero que você compartilhe com seu amigo essa palavra abençoada que tocou o teu coração. Compartilhe com seus amigos, seus familiares, com o pessoal da sua igreja, da sua célula. Envie esse vídeo para todo mundo, para que todo mundo possa ser abençoado pela palavra do Senhor. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal Lion Cub. E me siga nas redes sociais, porque tem muito conteúdo bacana vindo por aí. Não se esqueça que você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. Você é filho do leão da tribo de Judá. Você é um Lion Cub. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Falou!